Entra ano e sai ano e a gente tem perspectivas diferentes de que as coisas se transformem e mudem para melhor. Mas se tem uma coisa que não muda ano após ano é o especial de Roberto Carlos. Existe até um meme de que a Rede Globo de televisão descongela Roberto Carlos todos os anos porque parece que ele não envelhece, né? Mas isso é coisa só da nossa cabeça. E eu tô contando tudo isso para fazer uma referência a Marinho no Vitória. Porque todo ano o torcedor do Vitória tira Marinho da câmara de congelamento na perspectiva de vê-lo jogar aqui no Vitória. E depois de 10 anos isso não muda. Em pleno 2026, Marinho ainda é assunto no Esporte Clube Vitória. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês toda a trajetória de Marinho, desde a sua ascensão aqui no Vitória, as polêmicas nos clubes por onde ele passou até o atual momento. E a gente vai tentar destrinchar nesse vídeo se é uma boa trazer Marinho novamente para vestir a camisa do Vitória, baseada em todos esses anos de trajetória que ele teve por outros clubes. Eu peço que você fique aqui comigo nesse vídeo até o final, se você se interessa ou não pelo retorno de Marinho. Bom, galera, Marinho começou a sua carreira no Santos, fazendo lá sub-15, sub-16, depois foi emprestado a algumas equipes, até que no Internacional ele conseguiu fazer essa transição da base para o profissional. Mas foi no Ceará que ele se destacou e chamou a atenção dos dirigentes do Vitória naquela época. Pois jogando pela equipe cearense, Marinho desequilibrou algumas vezes contra o Vitória. Veja só alguns gols dele contra o Leão Baiano. Cortou pro pé esquerdo, Marinho! Gol! O Vitória até tentou contratá-lo naquele ano, mas foi o Cruzeiro que conseguiu a contratação e adquiriu 50% dos direitos econômicos de Marinho por R$ 1.200.000. Mas calma que daqui a pouco a gente vai falar da passagem dele pelo Cruzeiro, mas antes, ainda na época do Ceará, é preciso ressaltar que Marinho virou uma sensação midiática, tudo por conta de uma entrevista que virou meme na época que ele jogava no clube cearense. Você tá fora do próximo jogo, mãe? Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não tô lembrado do outro. 2 por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Pô, não sabia. Ah! Vocês me falaram agora. Que merda, hein? Mas é isso. Comemoro mesmo. Tô cansado, velho. Valeu. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as entrevistas de Marinho, porque ele ficou, em algum momento da sua carreira, mais conhecido pelos memes nas entrevistas do que propriamente pelo seu futebol. E isso, em um determinado momento, o deixou muito irritado. Mas voltando para a passagem dele no Cruzeiro, não foi uma temporada muito boa para Marinho, já que ele dependia de os seus companheiros jogar em torno dele. E no Cruzeiro, ele era só mais um. E uma curiosidade sobre essa passagem dele no time de Minas foi que foi uma indicação de Luxemburgo. Naquele momento Marinho estava com muita moral. Só que nem essa moral com o Pô fechou fez com que Marinho tivesse destaque no time do Cruzeiro. Naquela época, ele chegou a ser reserva para um jogador que tinha uma grande história também no Vitória, o atacante Marquinhos. No Ceará que dali que aí o Luxa me enxergou, me levou pro Cruzeiro, eu comecei a jogar um pouco, o mano chegou, me sacou e falou, pode arrumar clube pra você que a gente não quer você aqui, bota seu cavalo pra andar. Eu falei, beleza, não tinha nem terminado o campeonato. 2016 eu apresento no Vitória. Aí no Vitória o Anderson Barros, que tá no Palmeiras, falou bem assim, me ligou, o William Farias, que tava no Cruzeiro também, foi emprestado pra lá. E aí ele falou, mano,
Anderson Barros quer você aqui também, vem pra cá, mano. Aí eu fui pro Vitória. Sem espaço no Cruzeiro, o Vitória viu uma grande oportunidade de contratar o jogador. Claro que não por compra, mas sim por empréstimo, já que o Vitória, desde aquela época, não tinha tanto dinheiro assim. E aí então que no dia 25 de janeiro de 2016, o Vitória anuncia oficialmente a contratação de Marinho. Na sua chegada aqui em Salvador, o técnico do Vitória ainda era Wagner Mancini, que foi sucedido por Argel Fuchs. E falando sobre Argel Fuchs, Marinho tem uma história muito engraçada para contar em relação a esse técnico, que não dava muitas oportunidades e, segundo ele, o tirou do time do Caxias. Olha só o próprio Marinho contando essa história sobre o relacionamento dele e do técnico Argel Fuchs. E aí depois saiu o Mancini e chegou o Argel, só que o Argel era assim, toca a bola no Marinho, eu quero toca a bola nele. Ele falou, ó, eu quero você só do meio pra frente, não volta pra trás, eu boto o volante pra cobrir você, mas eu quero que você resolva pra nós. Tá, mas antes, calma. Caxias, linha. O Argel chegou. O Argel chegou e linha. Primeira medida, manda embora o Marinho. Linha. Devolve pro Inter. Devolve pro Inter. Fui pegar minhas coisas, tava num saco preto de lixo. Minha chuteira, tênis, tudo. Aí eu olhei pra aquilo ali e eu falei bem assim, meu irmão. Eu falei bem assim, não era... Antes da gente continuar a falar sobre Marinho, eu só vou te pedir uma moral, gente. Deixa o like aí pra fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações, que é muito importante para o conteúdo aqui na plataforma. Clica no botão hypar, que ajuda a turbinar também um vídeo. E quero dizer que vocês, por favor, valorizem, façam isso, que é muito importante para o YouTube entregar os vídeos aqui na plataforma. Vamos voltar pro vídeo. Galera, apesar do passado sombrio entre Argel Fuchs e Marinho e das boas voltas que o mundo da bola dá, a parceria entre os dois deu muito certo. E com a ajuda de Marinho, o Vitória conseguiu se livrar do rebaixamento naquele ano, com Marinho sendo um grande destaque e fazendo gols muito importantes naquela temporada. Aí o Diego brigando com dois, Thiago Real, cruzamento para Marinho, olha o gol! Tá! Marinho partiu na bola! Tá! De primeira, boa bola pro Leandro Domingues, foi conduzido, Marinho, perna esquerda! 4 minutos, o atacante Marinho, camisa 7, marcou o primeiro. Veio o segundo, de novo ele, Marinho. Porque a noite seria dele, ele fez o terceiro. Autorizada a cobrança, Marinho caprichou! Euler cruzou, olha o gol do Vitória! Tá. Essa bola no Fagner, Wander faz o cruzamento na área, tocou no Marinho! Dando dificuldade, olha o que fez Fernando Chiesa, driblou, o gol tá vazio, o Marinho tocou! Olha o Marinho ali, aí criou a jogada, pintou um chute, gol! Marinho estava pilhado no jogo, além de sofrer o pênalti, conseguiu deixar o dele. Gol! Marinho, já veio a aproximação, Marinho de longe! Tá. Mas foi o Vitória que chegou ao gol. E que gol! Marinho cobrou falta e fez um... Driblando o Elton Silva e mandando na área. Marinho ajeita e marca. Dentro da área ainda o Marinho. Invadiu a área, deu toquinho! Gol! Do jeito que ele gosta. Partiu, vai pintar o drible. Chutou, deu outro drible. Que golaço! O Marinho, pé esquerdo, bateu! Soltou pra perna esquerda, soltou no Marinho, puxou pra canhota, que é a bola, bateu colocado! Gol! Campeão brasileiro no próximo domingo. Aí Marinho, bela arrancada, boa pinta, vai fazendo fila. Ganhou do Nery Barreiro, pintou o golaço, Marinho! Mas de falta, Marinho abriu o placar. A bola passou. Cara, aquele gol contra o Atlético Paranaense no Barradão foi emblemático. Olha só, chega a me arrepio, gente. Só de pensar, só de imaginar, eu tava lá no Barradão, cara, eu vi aquele gol, foi emocionante demais. Um golaço, Marinho deixou o zagueiro sem pai e sem mãe. Jogando aqui no Vitória, o Marinho teve muitas alegrias, desde o nascimento da sua filha até ser ovacionado pela torcida, algo que ele nunca tinha sentido em clube nenhum até aquele momento. Porém, apesar de tudo isso, como na vida nem tudo são flores, Marinho teve que se despedir do Vitória. Em janeiro de 2017, um ano após a sua contratação pelo Vitória, Marinho dá uma entrevista coletiva de despedida. A proposta que eu tive, né, que é totalmente surreal pro Brasil, né, Vitória fez uma proposta, mas não chega nem perto
né, do que eu tenho. Então eu agradeci, né, o pessoal, o Simval, que não quer deixar eu sair, mas ele sabe que é a minha vida que tem que seguir, a minha família que eu carrego, né? Minha filha nasceu aqui, é baiana, então tudo isso pesa. Essa é uma oportunidade da minha vida, né, onde eu quero sim, é o meu desejo de poder receber essa oportunidade, de poder sair. Eu sei que muita gente vai ficar falando, não, mas o cara não sabe reconhecer. Reconhece muito o que o clube fez por mim, né? Mas também eu fiz por onde, né? Eu fiz por onde ter oportunidade fora, né? Não só fora, como teve várias propostas do clube aqui no Brasil, mas a melhor proposta que eu tenho é essa, e que foi um desejo meu. A gente não caiu. Obrigado, gente. E é isso aí. A emoção dele tá grande. Agradeço a todos aí, então até logo. Marinho foi vendido para o Changchun Yatai do futebol chinês. Mas diferente de muitos que saem de forma problemática, pondo o time na justiça, pedindo rescisão, Marinho saiu pelas portas da frente. Mesmo deixando saudade por grande parte da torcida do Vitória, ele rendeu milhões ao Vitória. Marinho foi vendido por quase 17 milhões de reais e o Vitória recebeu cerca de 8 milhões por essa transação. O Cruzeiro também recebeu uma quantia desse valor, mas Marinho foi com a certeza de que um dia ele iria voltar, pois depois de ganhar muito dinheiro lá na China, ainda jogando por lá, ele resolveu comprar uma mansão aqui em Salvador. Sabia sim que ele é o novo habitante aqui de Salvador? Nem lá na China esquece aqui da capital baiana. Isso aqui é o quê? É uma casa que você alugou só pro verão? Não, isso aqui é um patrimônio nosso que eu e a minha família, a gente... Escolheu Salvador mesmo? A gente adquiriu para justamente quando parar o futebol, a gente já tem nosso canto aqui. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Porque nesta mesma entrevista ao Globo Esporte, Marinho falou sobre a polêmica de sua saída aqui do Leão. Pois, né, eu, na verdade, me mantive calado justamente para não ter problema, mas eu sempre falei, né? Eu falei, daqui a pouco a verdade aparece. A verdade aparece agora? Foi um cara que armou para mim, que é essa a verdade, fez toda a torcida do Vitória me chamar de mercenário. Não, eu falo a minoria, né, velho? Porque a maioria sabe do que eu fiz, né, pelo clube, a dedicação que eu tive. Como foi naquele dia da entrevista? O Simval chegou pra você e disse, vá pra entrevista? Não, na verdade, eles que ligaram, né? Seu Simval e seu Ivan ligaram pra imprensa, mandaram eu ir lá, que ia ter uma entrevista minha. Aí falaram bem assim, pô, Marinho, dá uma entrevista aí, fala que a gente tentou segurar você, mas daí não tem como, porque a proposta foi muito boa e a gente não conseguiu, né, te manter no clube. Sendo que foi tudo mentira. Não fizeram proposta para renovação comigo, não me chamaram e falaram, Marinho, a gente vai fazer uma proposta para você ficar, ou uma conta-proposta. Não fizeram nada. Eu saí, cheguei lá em cima, olha, na TV tá o maluco lá embaixo, lá dando entrevista. Eu falei, cara, não acredito. O cara falou tudo pra mim aqui, arrumou a entrevista e, pô, tá me desmentindo, tipo assim, mas eu falei, não, mas daqui a pouco... Como foi tua reação na hora? Rapaz, se eu te contar, velho, eu dei tapa na mesa, xinguei todo mundo. Eu acabei depois indo, o meu empresário me levou para Porto Alegre para ficar mais tranquilo o clima, que tá um clima pesado aqui pra mim e tal. E daí, até eu vi a matéria lá, onde tá Marinho, cadê Marinho e tal. Vi todo mundo brincando, né? Mas assim, o bom é que agora todo mundo tá sabendo o que aconteceu de verdade. Rapaz, o clima agora começou a ficar pesado, né? Marinho saiu aqui se despedindo, mas aquela entrevista, segundo ele, foi forjada pelos diretores do Vitória. Na época era Simval Vieira, e Marinho aí foi a público no Globo Esporte explanar toda a situação. Mas prosseguindo aqui, apesar de fazer seus golzinhos na China, Marinho não ficou muito tempo por lá e logo retornou ao futebol brasileiro para jogar no Grêmio, clube no qual Marinho não tem boas lembranças, pois depois de ser amado pela torcida do Vitória e aclamado pelos chineses, pela primeira vez ele soube o que é ser vaiado e criticado no clube no qual ele estava atuando. Como eu falei, para que Marinho funcione no time, ele precisa ser o cara do time, ele precisa ser o destaque.
A bola precisa passar sempre por ele. E no Grêmio já tinha um cara que fazia isso muito bem, que era Soteldo. E pela primeira vez, Marinho passou por uma fase ruim na sua carreira, amargando o banco de reservas e sem ter muitos espaços no time de Renato Gaúcho. Sem espaços no time gaúcho, o Grêmio negociou Marinho com o Santos. E a passagem de Marinho pelo Grêmio desvalorizou tanto o jogador que ele foi cedido para o Santos por uma troca com o zagueiro David Braz e mais 4,5 milhões. Um jogador que teria saído aqui do Brasil pelo valor de 16,9 milhões de reais. Pelo Santos, Marinho voltou a sorrir. Fez uma campanha extraordinária naquele ano que jogou por lá. Foi vice-campeão da Libertadores da América, sendo o destaque, o rei da América, fazendo muitos gols, sendo protagonista daquele time. Mas como nem tudo são flores na vida de Marinho, a sua saída da equipe santista também foi muito conturbada. Após se destacar no Santos, no dia 7 de janeiro de 2022, o Flamengo acertou a contratação de Marinho por cerca de 8 milhões de reais. Mas se segundo Marinho, a torcida do Vitória já ficou na bronca com a saída dele aqui, o chamando de mercenário, no Santos a coisa tomou uma proporção muito maior. Mas a forma que eu saí aqui ficou uma forma estranha, onde o presidente falou que não tinha dinheiro pra renovar comigo e eu falei que eu queria ficar, que eu queria um plano de carreira, né? Quando ele falou que não tinha plano de carreira pra mim, eu falei, então, primeira proposta que apareceu, você tem que me negociar. Sim. Tinha negociado todo mundo, Soteldo foi embora, todo Luan Pérez, Pituca, Veríssimo, o presidente Rueda falou, não vai sair ninguém, vamos montar um time que a gente vai ser campeão, vai montar um time forte. Eu falei, então beleza, não vai me negociar, mas vai manter um time forte, porque se a gente chegou esse ano e não conquistou, a gente ano que vem vai vir forte, vai manter o time, então eu fico. Ai, beleza, daqui a pouco eu vejo todo mundo ir embora, então só eu. E tipo, eu não falei, só ficou eu por querendo ir embora. Eu falei, só ficou eu porque a promessa do Rueda foi o quê? Vou montar um time aqui que vai chegar ano que vem. E foi, ele fez totalmente diferente aquilo. E eu falei assim, cara, como é que pode? A torcida me chamar de mercenário, sendo que eu abri mão de 1,5 milhão e mais dinheiro do que o Flamengo pagou ainda pra mim ir pra lá. O que é que aconteceu? A torcida começou a mandar recado pra mim, mercenário, vagabundo, não presta, nunca mais se pisa aqui na Vila. Eu lembro que no meu primeiro jogo contra o Santos na Vila, eu fui vaiado, mas eu acredito que dessa vez agora eu fui muito mais. Eu fui vaiado. Aí no jogo lá no Maracanã eu fiz o gol. O clube que me paga é o clube que eu vou lá e eu vou comemorar e vou vibrar. E o meu respeito com o Santos continua intacto, não muda nada. Minha admiração, meu respeito continua intacto. Agora, a transparência que faltou do seu Rueda mostra justamente agora que tudo que o Santos está vivendo, a culpa que ele tem. Marinho levou tanto pro coração essas manifestações da torcida do Santos que mais na frente ele vinha a se vingar. Ele até conseguiu grandes conquistas no Flamengo, como ser campeão da Libertadores, mas a verdade é que ele não foi destaque na equipe carioca, amargando em grande parte da temporada o banco de reservas. Galera, antes da gente falar da próxima transferência de Marinho, só para não perder o fio da meada, ainda na época de Santos, Marinho já tinha perdido a paciência sobre os seus memes, as suas entrevistas engraçadas, e ele queria ser reconhecido como jogador e não como meme. Veja só a entrevista de Marinho aí, irritado em relação a esse assunto. Marinho, no primeiro turno foi um mini míssil aleatório, e hoje, o que foi? Hoje eu não vou dar nome pra esse gol, não. Gol é gol, trabalho que eu venho fazendo. Muita gente me conhece só por meme, então vocês têm que começar a olhar um pouquinho pra mim também como jogador de futebol, que sou bom pra caralho também. Entendeu? Então, o trabalho tá sendo bem feito, mas pra esse segundo tempo precisa a gente voltar um pouco mais. Tá aí o Marinho. Voltando pra Marinho no Flamengo, a saída dele era inevitável, já que no Flamengo ele não era destaque, era reserva e Marinho queria sempre estar jogando. O jogador sempre fomia de bola. E aí, pela primeira vez depois de muito tempo, surgiu novamente o interesse, pelo menos a público, do retorno de Marinho no Vitória. Só que tinha um problema. O Vitória estava na Série B e Marinho não vinha com bons olhos jogar a Série B. Na visão de Marinho, era um declínio vindo do Flamengo, campeão da Libertadores, para jogar uma Série B. Ele mesmo respondeu isso à jornalista Juliana Guimarães, que falou em relação a este assunto. Eu não assisti, mas disse que o Fábio Mota deu uma entrevista, você viu? Não vi também. Deu uma entrevista aí, não sei para quem, que ele disse que a folha do Vitória vai pular de 2 e pouco para 3 milhões e que investimentos altos, que viriam jogadores e que
Marinho poderia ser uma possibilidade, né? Com toda a minha redundância aqui de poderia. Mas eu mandei mensagem para o Marinho e ele me respondeu ontem, né? Exatamente aquilo que eu já tinha falado aqui, que ele tem toda a gratidão e carinho pelo Vitória, que é o clube, né, que fez com que ele ganhasse projeção, mas que nesse momento não é uma realidade ele vir disputar uma Série B pelo Vitória. Foi aí então que Marinho fechou com o Fortaleza, clube nordestino que estava em ascensão naquele momento e que iria disputar a Libertadores da América. Essa decisão de Marinho de ir para o Fortaleza não foi bem aceito por uma parte da torcida do Vitória, mas o torcedor precisa cair na realidade de que não existe mais aquele tipo de jogador de futebol que ama mais o clube do que o bolso. Hoje, o dinheiro é que vale mais, né? E Marinho viu uma oportunidade boa de mercado ir para o Fortaleza, ganhar um salário astronômico, disputar a Libertadores, achando que seria protagonista da equipe cearense. Só que não foi bem assim que as coisas aconteceram. No Fortaleza, Marinho chegou com status de craque, sendo naquele momento o maior salário da equipe. Só que não conseguiu corresponder em campo às expectativas do torcedor. Ele até foi titular em grande parte das temporadas disputadas pelo clube cearense, porém, longe de ser aquele Marinho da época de Vitória e da época do Santos. E aí a imprensa local caiu de pau em Marinho. Marinho é um enganado. Marinho não dava um tostão de rescoado de mel coado pro Marinho, não. Como é que o Flamengo investe um porrilhão de dinheiro em Marinho? Fortaleza, a mesma coisa. Rapaz, a jogada de Marinho, eu acho que eu com 65 anos ainda marco. Porque se ele estiver na direita, ele faz. Ele tosta a cabeça assim, aí vem pra cá. Aí pra tentar chutar no gol. Se tiver do outro lado é a mesma coisa. A gente vai jogar nesses próximos 2 jogos, então pode ser que já tenha encerrado o ciclo do Marinho com a camisa do Fortaleza. Não acho que tenha sido uma contratação que rendeu muito pro clube. Acho que ele fez alguns gols importantes, mas no geral, o tempo que ele ficou aqui, custo-benefício, não achei que tenha sido Teve bons momentos, né, Thiago Mioca? Teve, acho que talvez o gol mais importante dele foi contra o Libertad, né? Nas oitavas da Sul-Americana 2023. Que ele teve bons momentos, mas assim, somando os anos, todos os meses que ele ficou... Porque ele nunca teve constância, né? Mas isso também é um pouco da própria carreira do Marinho nessa reta final. Acontece, né? O Marinho já foi um jogador muito importante no futebol brasileiro. No próprio Vitória, que até ele faz muitas declarações ainda de que gosta muito. Não vou duvidar se for pro Vitória. Talvez, não sei se aí vai depender do contexto do Vitória para 2026. E o fato de ter sido um jogador, em alguns momentos, né, um jogador que não acrescentou, teve problema, a torcida pegou no pé e tudo mais. Mas eu acho que no geral, assim, ficou ok. Ok para razoável, ok para um pouco decepcionante. Não acho que foi um fiasco, não. Não. Fiasco não, mas acho que pelo custo-benefício, acabou sendo caro pelo que ele entregou. O salário Mas antes de eu falar da saída de Marinho do Fortaleza, que foi uma saída conturbada, você lembra que em uma parte do vídeo eu falei que Marinho guardou mágoa do torcedor do Santos? Pois é, ainda jogando pelo Fortaleza, ele se vingou e se vingou da pior forma. Jogando pelo Fortaleza, Marinho fez um gol que rebaixou o Santos em plena Vila Belmiro e ainda extravasou na comemoração. Uma das coisas que eu tinha falado meio que em off ali, né? A minha sensação como lado humano, cara, eu senti muito, sabe? Às vezes no campo ali, eu defendo as cores do Fortaleza, o clube que coloca o alimento na minha mesa. E eu sou um cara muito justo comigo, com o clube, com a minha família, com as pessoas que envolvem, né? Que fazem parte da instituição que é o Fortaleza. E nada melhor que você concluir, né? O final da temporada com vitória. Né? Mesmo sabendo que era um jogo contra um clube que eu fui muito feliz. Mas eu sou um cara profissional, cara. Sou um cara que eu tenho que colocar o trabalho em primeiro lugar. Mas esse gol de Marinho não foi bem aceito pelos torcedores do Vitória também não, porque ajudou a permanência do nosso rival na elite do futebol brasileiro. Depois de tudo isso, a saída de Marinho do Fortaleza foi conturbada, ele saiu pelas portas do fundo do clube cearense, o time rebaixado,
e saiu muito criticado pela torcida e por parte da imprensa local. Mas antes de Marinho sair do Fortaleza, ele também deu uma entrevista polêmica, falando que tinha interesse em encerrar a carreira aqui no Vitória. Veja só. Então eu penso assim, cara, se eu encerrar a carreira um dia, eu penso em estar bem ainda. Eu quero jogar, não quero ir pro clube pra passear, não, só quero estar aqui pra ganhar dinheiro. Não, o clube que eu pensei em terminar por gratidão, tudo que ele me ofereceu é o Vitória. É o clube que me projetou assim, me deu oportunidade, é o clube que eu virei torcedor assim e eu quero encerrar a carreira lá. Eu sei que as últimas informações em relação a Marinho não são nada animadoras para aquelas pessoas que querem o retorno dele aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa história dele ainda tá muito, mas muito longe de ser encerrada, tá? Eu acho que pode até ter uma reviravolta nos próximos dias. Não é informação, é apenas um achismo, ok? Agora eu quero saber a sua opinião em relação a toda essa trajetória de Marinho, se você é a favor ou não do retorno dele aqui no Vitória, né? Eu sei que muita gente vai se apegar em relação a esse carrossel. Marinho joga bem em um clube, joga mal no outro. Bem em um clube, mal no outro. O último clube dele ele foi mal, que foi o Fortaleza. Então as pessoas podem associar que aqui no Vitória ele pode fazer uma boa temporada. Quero saber a sua opinião em relação a tudo isso. Não esqueça de deixar seu feedback para eu saber se você está gostando desse formato de vídeo, tá? Porque isso me motiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Vai desculpando pelo vídeo longo, mas eu precisei ser detalhista em relação às informações desse jogador que é tão emblemático aqui para a torcida do Sport Clube Vitória. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Valeu, Colossais! Fiquem todos com Deus.